E aí, sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto porque hoje a gente vai mergulhar fundo numa verdadeira masterclass sobre o desenvolvimento de um plano final de mudança definitiva. Sabe quando a gente quer transformar aqueles hábitos super difíceis de quebrar e finalmente assumir o controle da própria vida? Pois é, a ciência mostra que não é só uma questão de ter força de vontade, não. A grande sacada é reestruturar a forma como o nosso cérebro processa as informações. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui. Ok, vamos mergulhar nisso. Pensa comigo, o que realmente dita as nossas ações do dia a dia? Serão os nossos valores mais profundos e verdadeiros? Ou serão aqueles sinais de alerta e mensagens enganosas que o cérebro dispara meio que no automático? Na real, na maior parte do tempo, a gente acaba operando no piloto automático, guiado por uns impulsos de sobrevivência que já estão super desatualizados. Sacar essa dualidade é o primeiríssimo passo para a gente conquistar a nossa liberdade mental. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente vai passar por objetivos e valores reais, depois a matriz de prioridades, a escala de sofrimento, a atenção plena e progressiva e vamos fechar com o plano de mudança. Fiquem tranquilos que existe sim um caminho super estruturado e lógico para escapar daqueles ciclos de ansiedade e evitação. Parte 1: Objetivos e valores reais, estabelecendo a base. Agora, o que é realmente interessante aqui é como a gente pode pegar algo super abstrato, tipo o nosso propósito, e quebrar isso em categorias muito mais palpáveis. Coisas como conquistas, relacionamentos e lazer. Isso muda o jogo. Fazer essa divisão força a gente a refletir sobre o que de fato traz um significado real para a nossa vida, ao invés de só focar naquilo que o cérebro fica buzinando que é importante. Colocar tudo no papel é como montar um quebra-cabeça, sabe? Ajuda a gente a enxergar as coisas com uma clareza absurda. Parte 2: A matriz de prioridades, medindo esforço e importância. É aqui que os objetivos começam a ganhar contornos reais. A jogada é a seguinte: a gente não vai avaliar só a importância de 1 a 10, mas também o nível de esforço de 1 a 10 que a gente está realmente disposto a colocar naquilo. É um choque de realidade, para ser sincero. As verdadeiras prioridades são definidas pelo suor, pelo esforço prático que a gente vai dedicar, e não só por um desejo vago de que algo aconteça. Avaliar isso de forma fria evita que o cérebro sabote o processo com fantasias inatingíveis. Tipo, se o nível de esforço que a gente marcou foi 3, bom, não é uma prioridade agora, por mais que pareça super importante na teoria. Então, o ponto crucial é entender essa batalha épica entre duas forças dentro da nossa mente. De um lado, a gente tem o famoso monstro do deveria, que é aquela voz chata, pesada, que tenta ditar as nossas ações puramente na base da culpa. Do outro lado, a gente tem o defensor sábio. Esse sim é o nosso guia interno, super racional, cuidadoso, pé no chão. O verdadeiro salto no nosso desenvolvimento acontece no momento exato em que a gente para de alimentar esse monstro com culpa desenfreada e deixa a razão assumir o volante. É libertador. Parte 3: A escala de sofrimento, medindo a resistência. E isso ilustra brilhantemente o nosso estudo de caso de hoje. Quero apresentar para vocês a história do Ed. O Ed é um ator que travava uma batalha diária contra uma ansiedade que paralisava a vida dele. E olha que interessante, o primeiro passo para neutralizar esse medo não foi tentar fugir, mas sim medir esse medo com precisão. Usando essa escala de 0 a 100, onde 0 é zero sofrimento e 100 é aquele pânico que paralisa tudo, ele conseguiu olhar para a ansiedade de um jeito completamente objetivo. É transformar uma emoção que parecia um monstro num simples dado matemático que a gente pode gerenciar. Dá uma olhada nessa lista. São as situações profissionais exatas que o Ed fazia de tudo para evitar. Ligar para o agente dele, ler as críticas dos próprios trabalhos ou até fazer um teste para um musical importante. Quando a gente coloca essas situações lado a lado e dá uma nota de sofrimento para cada uma, a gente estabelece uma relação de causa e efeito muito clara. É matemática pura. Números altos de angústia geram paralisação. Ver isso documentado no papel tira todo aquele poder sombrio do medo e traz a parada para a luz da clareza e da razão. Faz todo sentido, né? Vamos para a parte 4, atenção plena e progressiva, retreinando o cérebro. Pessoal, este é o conceito que muda absolutamente tudo. E prestem muita atenção. A atenção plena progressiva não tem nada a ver com relaxar no sofá ou evitar o estresse. Muito pelo contrário. É sobre a gente se expor de propósito a uma situação que gera angústia. É literalmente se inclinar em direção ao desconforto. Quando a gente faz isso, não estamos só criando coragem de um jeito abstrato. Estamos fisicamente reescrevendo as conexões de circuitos cerebrais. A gente enfraquece a resposta de medo para que a mente aprenda, na prática, que aquele perigo gigantesco que ela via era, na verdade, só um alarme falso.
Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática, em passos super fáceis de executar. Primeiro, a gente identifica o que exatamente estamos evitando. Segundo, a gente classifica o tamanho dessa angústia naquela nossa escala de 0 a 100. Terceiro, a gente começa a se envolver com a situação, mas de forma bem gradual, sem pressa. E por último, a gente repete, repete e repete, até que o sofrimento realmente despenque. É um processo super inteligente, quase como um treinamento de academia para a mente, para ir quebrando os bloqueios aos poucos e tirar o controle do piloto automático emocional. E, finalmente, chegamos à parte 5, o plano de mudança, construindo o projeto. Aqui a gente vê como a teoria vira prática no plano completinho do Ed. Ele pegou aquela lista de coisas que evitava e montou uma estratégia de mestre. Ele começou lá de baixo, com uma tarefa nível 50 de angústia, que era só entrar e assistir uma aula de atuação sem precisar abrir a boca ou atuar, sem pressão. Aí, semana após semana, ele foi subindo os degraus dessa escala, até chegar no nível 100, que era pegar e atuar num papel principal de fato. A grande sacada, a regra de ouro aqui é: enfrente uma coisa de cada vez, do menos assustador para o mais aterrorizante. Mas espera aí, qual é a mecânica técnica vital na hora H durante o exercício de exposição? É a chamada regra dos 50%. A instrução é muito clara. A gente tem que permanecer na situação desconfortável o tempo exato e suficiente para que a resposta de estresse do cérebro atinja o pico máximo e depois caia naturalmente pela metade. Tipo, se a gente entrou na situação com a angústia no nível 80, não dá para recuar até que ela baixe para 40. Isso é fantástico porque prova biologicamente para o cérebro que o estresse extremo é só passageiro. E se alguém acha que isso só serve para quem tem crise de ansiedade paralisante, pense de novo. As fontes também nos trazem o caso da Nicole. Essa mesmíssima estrutura funciona de forma simplesmente espetacular para resistir àquelas compulsões momentâneas. Sabe quando bate aquela vontade louca de atacar a geladeira de madrugada por puro estresse? Então, seja para enfrentar o medo do palco ou para resistir a um desejo, mapear a vontade de 0 a 100 e aplicar esse engajamento progressivo funciona maravilhosamente bem, porque no fim das contas, a arquitetura cerebral por trás disso é exatamente a mesma. Caminhando para a conclusão, tem uma coisa que a gente precisa deixar cravada na pedra. O objetivo final nunca é controlar o resultado, até porque o resultado é incontrolável. A mensagem enganosa tenta desesperadamente fazer a gente focar no medo de falhar ou no que os outros vão pensar. Mas o nosso defensor sábio foca 100% no objetivo comportamental. O valor supremo não está em passar na audição ou ganhar aplausos. O valor imensurável está no ato puramente corajoso de dar as caras e simplesmente executar a ação. O esforço em si é o verdadeiro troféu. A gente encerra o estudo de hoje com essa provocação fantástica e profunda que veio lá das nossas fontes. Sempre que alguém diz "eu não posso", o que realmente está dizendo é "eu não vou". Forte, né? Quando a gente entende as engrenagens da neuroplasticidade e esse poder gigante da atenção plena progressiva, as desculpas rapidamente perdem a força. Saber que existe um sistema desenhado e comprovado para reconfigurar a mente traz uma luz absurda sobre a incrível capacidade de mudança que existe dentro de cada um de nós. Então, o que as mensagens enganosas estão dizendo que é impossível hoje, mas que na verdade é só uma questão de escolha e do método correto? Fica aí a reflexão para que a gente possa construir o nosso próprio plano de mudança. Valeu demais pela companhia e continuem explorando.